Paulo Freire é o responsável pelos problemas estruturais da educação no Brasil. De vez em quando a gente vê esse tipo de suposição circulando aí nas redes sociais. Então eu decidi fazer este vídeo baseado em uma thread que eu publiquei há pouco tempo no Twitter, para poder demonstrar quais são os fatores que de fato têm prejudicado a educação no Brasil de forma concreta. E a ideia é deixar claro como que ficar buscando bodes expiatórios para explicar os nossos fracassos, ou melhor, para tentar descobrir uma maneira de fugir da responsabilidade, de enfrentar os desafios da educação com coragem, esse tipo de bode expiatório mais prejudica ou só prejudica e não ajuda em nada. Olha, para vocês terem uma ideia, eu estou com os dados aqui, eu vou colocar na descrição, quase a metade dos professores de ensino médio ensinam disciplinas que não fazem parte da sua formação. Ou seja, professores de química ensinando matemática, professores de biologia ensinando literatura. Ou seja, as vagas são preenchidas por professores que não dominam plenamente aquele conteúdo, ou que no máximo acabam decorando, tudo bem, aquele conteúdo daquele semestre a partir daquelas apostilas, mas não têm condições de avançar, de estimular os alunos a refletir sobre dimensões extras daquela disciplina, de articular os saberes com o domínio de conteúdo que só aqueles que passaram pela formação são capazes de fazer. Ou seja, esse é um ponto de partida para a gente começar a conversar sobre qualidade na educação no Brasil. E aí já fica claro que o problema não é uma suposta aplicação de um determinado método, mas é falta de formação especializada naquela disciplina de competência do professor. Os dados mostram que dos 2.200.000 professores do Brasil, 25,8% não tem nem licenciatura na sua formação superior. Ou seja, eles não têm curso superior, não têm formação nenhuma em didática e em pedagogia. 15% dos professores cursaram apenas o ensino médio. Ou seja, 1 em cada 4 professores não tiveram qualquer formação pedagógica. Ou seja, não estudaram Vygotsky, não estudaram Montessori, Piaget, Paulo Freire ou qualquer outra referência em pedagogia e didática. Então, não é que o problema é um método que tem sido amplamente aplicado nas escolas, mas na verdade a gente está vendo até agora que é o contrário. É a falta de métodos que tem provocado, entre um conjunto de fatores, eu ainda quero explorar nesse vídeo, vários tipos de problema na educação do Brasil. Olha só, entre os professores que atuam em creches, 35,6% estudaram só até o ensino fundamental. Olha a dimensão do problema. Professores em creche, naquela idade em que a criança tem tudo para aprender, em que está no seu momento inaugural de desenvolvimento intelectual, não tem acesso a professores com formação mais ampla, capaz de, insisto, relacionar conhecimentos, aprofundar nos debates, observar didaticamente quais são as melhores formas de fazer com que as crianças se desenvolvam. Tudo é feito de forma muito intuitiva. Frequentemente são profissionais muito sérios, dedicados, que querem fazer o melhor, mas que nem sempre têm as ferramentas ou a formação para poder fazer o seu melhor trabalho. E mais, professores no Brasil em geral têm formação inadequada, salário baixo e trabalham sem estrutura, o que gera, naturalmente, um desinteresse pela atividade. E quando eu falo sem estrutura, vocês sabem o que é que eu estou dizendo, sobretudo em escolas públicas. Falta de giz, falta de carteiras, goteira em sala de aula, falta de ventiladores, não digo nem ar-condicionado. Vocês sabem muito bem, imagina aquele verão, uma sala absurdamente quente, não é
possível fazer um excelente trabalho com condições absolutamente desfavoráveis. E mais, o problema da falta de remuneração adequada para os professores faz com que muitos deles, ou a maioria, pergunta para o seu professor, tem que trabalhar em 2, 3, 4 escolas, frequentemente nos 3 turnos, de modo que não é possível entregar tudo de si, despender toda a sua energia, planejar com calma. Há um outro problema que também é muito grave. Os professores acabam desistindo da profissão, jovens professores chegam, há muita rotatividade, de modo que os professores nem sempre têm a oportunidade de desenvolver a rotina da sua disciplina, aprender com os erros, planejar de maneira excelente para que os estudantes das outras turmas tenham condições de aprimorar, de avançar, de fazer com que a disciplina caminhe melhor. Então, professores nem sempre, ou a regra geral, sobretudo com tantos professores temporários, tanto nas universidades e nas escolas públicas, mas também por conta dessa rotatividade em escolas particulares, essa carreira, essa rotina é muito prejudicada. Além, claro, do desgaste dos professores, que tem provocado, inclusive, doenças que têm se tornado típicas da carreira docente, como o burnout, que é uma forma de esgotamento físico e mental que leva muitos professores à depressão. Lembrando que a docência é a profissão que mais leva trabalho para casa. A gente não para de trabalhar. Ou a gente está corrigindo prova, ou a gente está planejando aula, ou a gente está em sala de aula, ou se deslocando de uma escola para outra. Minha gata. Então, insisto, esse esgotamento dos professores por conta de condições de trabalho desfavoráveis em um país que desvaloriza a docência, e mais do que desvalorizar, em um governo que faz questão de atacar os docentes, sabe, de trazer ansiedade, de pressionar, de acusar de coisas absurdas. Tudo isso tem prejudicado de forma definitiva, de forma muito grave a educação. Então, olha, eu insisto, o problema é exatamente o contrário do que nos acusam. Não é que há um método sendo maciçamente pregado nas escolas. O que está acontecendo é exatamente a falta de método. A falta de método ocorre por conta de vários problemas, entre esses aqueles que eu mencionei. Sobrecarga de trabalho, professores sem formação e uma estrutura escolar que não favorece o que há de melhor nos professores e também nos estudantes. E tem um outro problema que é complementar e faz parte dessa gama de problemas complexos que envolvem a educação no Brasil, que diz respeito à própria condição socioeconômica dos alunos. Então, estudantes que não têm merenda na sua escola, estudantes que têm problemas familiares graves e que têm, às vezes, na escola um dos poucos portos seguros durante o seu período, de manhã ou à tarde. Estudantes que vão com fome, insisto, e aí não tem merenda. Como é que você tem condições de se desenvolver com fome? Isso não tem um mínimo cabimento. E aí vem o governo e o próprio ministro da Educação atacando sistematicamente, desqualificando, estigmatizando precisamente aqueles que estão na ponta mais frágil de todo o sistema educacional. Os professores, aqueles que sofrem no dia a dia e que estão frequentemente estressados e que têm mau desempenho, não por mau caratismo, não por método, mas porque estão exaustos, porque são maltratados permanentemente. E aí, em vez de promover qualificação, melhorar salário, estimular dignidade, ataca-se, cria-se um bode expiatório para fugir da responsabilidade. Então, esse tempo, essa energia e esses recursos públicos desperdiçados de forma sistemática com fantasmas, com bodes expiatórios, com um delírio tão distante da realidade das escolas, tem prejudicado ainda mais uma situação que já é complicada. É preciso ter muita coragem para assumir a responsabilidade e enfrentar os problemas reais da carreira docente, em vez de ficar fazendo cortina de fumaça de forma covarde, acusando professores por ações que eles nem têm formação para fazer. Bom,
Dizendo isso tudo, eu quero deixar claro que Paulo Freire é um dos teóricos mais importantes e menos utilizados no Brasil. Ele é muito mais estudado em Harvard, Princeton, Yale, Oxford e essas grandes universidades internacionais do que no Brasil. E é fácil verificar isso. Eu vou colocar os links na descrição. Por exemplo, dá uma olhada no Google Acadêmico e busca as referências de trabalhos que citam a pedagogia do oprimido, por exemplo, em português. E depois dá uma olhada como isso ocorre em inglês. É discrepante o impacto de pedagogia da autonomia no cenário internacional em relação ao cenário brasileiro. Essas grandes universidades estudam Paulo Freire a ponto de ele estar presente em infindáveis seminários, bibliografias de disciplinas, pesquisas, teses, dissertações, relatórios. E é fácil verificar isso também. Está aqui no link da descrição, um artigo que eu escrevi no Huffington Post, demonstrando como você pode verificar cada uma dessas referências nos sites das próprias universidades. Então você não precisa acreditar em mim. Verifique com seus próprios olhos o impacto de Paulo Freire na pesquisa nessas grandes universidades, para que a gente possa pelo menos começar a conversar a partir de fatos, a partir de uma base empírica, sabe, a partir do que a gente pode verificar, em vez de ficar criando bodes expiatórios, reproduzindo discursos sem nenhum fundamento e reproduzindo preconceitos que, insisto, têm prejudicado a educação. Hoje, século XXI, por conta desse desvio de energia, de recursos públicos e de tempo, discutindo coisas, insistindo em coisas que não têm o menor sentido. E eu tenho que deixar claro que para a minha prática profissional e para os meus estudos, Paulo Freire foi indispensável. Tanto é que eu tenho uma série aqui no meu canal com 37 vídeos discutindo cada um dos capítulos e subcapítulos de Pedagogia da Autonomia. Eu vou colocar o vídeo aqui no final para quem quiser conferir. E se você quer fazer um curso para aprender os princípios da pedagogia freiriana, um curso online, eu disponibilizei esse curso na Udemy, baseado nos vídeos do meu canal, com a diferença que tem também simulado, tem exercícios e tem um certificado de conclusão de curso, caso você precise, caso você entenda que é interessante. O link está aqui também na descrição deste curso. E eu recomendo muito que qualquer pessoa interessada em educação, interessada não só na docência, mas na própria aprendizagem, realize esse curso ou assista aos vídeos, porque são reflexões éticas, humanistas e de compreensão de mundo que fazem total diferença na hora de você até selecionar os conteúdos que você quer aprender. Bom, é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Essa discussão me parece muito importante, porque não tem nenhum sentido permitir que o nosso principal pesquisador na área de humanidades, o mais citado do mundo inteiro, seja estigmatizado com tanta virulência por um raciocínio absolutamente preconceituoso, reacionário e que não quer contribuir com o desenvolvimento da educação no país. Você pode contribuir para o desenvolvimento desse canal. Eu tenho um sonho de conseguir produzir vídeos com regularidade. Nem sempre dá certo, eu sou professor, mas com o apoio de vocês eu creio que eu consigo estruturar uma equipe básica e conseguir fazer isso de forma periódica. Então dê uma olhada, você pode apoiar através do Catarse, do PayPal, do PicPay e de várias outras alternativas também.